Existe um padrão invisível que separa pessoas que acumulam riqueza daquelas que passam a vida inteira correndo atrás dela sem nunca alcançá-la. Andrew Carnegie observou isso muito antes de se tornar um dos homens mais ricos da história. Ele começou sua vida em extrema pobreza. Nasceu na Escócia, em uma casa simples, filho de um tecelão que perdeu o emprego quando as máquinas começaram a substituir o trabalho manual. A família mal tinha o que comer. Quando emigraram para os Estados Unidos, Carnegie ainda era uma criança. Ele começou a trabalhar muito cedo, primeiro como operário em uma fábrica de algodão, depois como mensageiro de telégrafo. Mas existe algo importante aqui. Enquanto muitas pessoas na mesma situação aceitavam a realidade como algo permanente, Carnegie começou a observar padrões. Ele observava como os homens ricos pensavam, como tomavam decisões, como falavam sobre dinheiro. E foi nesse período que ele percebeu algo que mudou completamente sua vida. A pobreza não era apenas uma condição financeira. Ela era, antes de tudo, um padrão mental. Carnegie dizia que muitas pessoas afastam o dinheiro sem perceber, porque adotam formas de pensar que criam uma barreira invisível entre elas e qualquer oportunidade de prosperidade. Essa barreira não está no mercado, não está na economia, não está na sorte. Ela está na forma como a pessoa interpreta o mundo. E aqui está o primeiro erro silencioso que afasta o dinheiro da maioria das pessoas. A crença de que dinheiro é algo externo, difícil e controlado por outras pessoas. Quando alguém acredita nisso, automaticamente passa a agir como um espectador da própria vida financeira. A pessoa espera por oportunidades, espera por sorte, espera por alguém que abra uma porta. Mas Carnegie percebeu algo que poucos percebem. O dinheiro não responde à espera, ele responde à criação de valor. Durante seus primeiros anos trabalhando como mensageiro, Carnegie desenvolveu um hábito que a maioria das pessoas jamais desenvolveria. Ele estudava constantemente, lia tudo o que podia, frequentava bibliotecas públicas, observava empresários, analisava negócios. Enquanto muitos colegas gastavam seu tempo reclamando das condições de trabalho, Carnegie estava treinando sua mente para entender como a riqueza era construída. E isso revela uma verdade incômoda. A maioria das pessoas quer resultados financeiros diferentes, mas mantém exatamente os mesmos padrões mentais de sempre. Pensam da mesma forma, tomam as mesmas decisões, reagem aos problemas da mesma maneira e esperam que algo mude. Mas Carnegie entendia uma regra simples. Resultados financeiros são reflexos diretos da forma de pensar. Se o pensamento não muda, os resultados também não mudam. Ele dizia que existem pensamentos que funcionam como repelentes de riqueza. São ideias que parecem inofensivas, mas que lentamente sabotam qualquer possibilidade de crescimento financeiro. Um desses pensamentos é extremamente comum, a ideia de segurança absoluta. Muitas pessoas acreditam que o objetivo financeiro da vida é encontrar algo seguro, um emprego seguro, um salário seguro, uma rotina previsível. Mas Carnegie observou algo curioso nos homens que acumulavam grandes fortunas. Eles não estavam procurando segurança, eles estavam procurando expansão. Enquanto alguns pensam em proteção, outros pensam em crescimento. E essas duas mentalidades produzem resultados completamente diferentes ao longo dos anos. A busca obsessiva por segurança cria comportamentos defensivos. A pessoa evita riscos, evita decisões grandes, evita responsabilidade, evita liderança. E ao evitar tudo isso, ela também evita as maiores oportunidades. Carnegie dizia que riqueza não nasce em ambientes de proteção extrema, ela nasce em ambientes de criação, ambientes onde ideias são testadas, onde problemas são resolvidos, onde valor é multiplicado. Existe outro pensamento silencioso que afasta o dinheiro das pessoas, e ele aparece disfarçado de humildade. A frase é simples: eu só quero o suficiente. Parece uma frase virtuosa, mas Carnegie alertava que muitas vezes essa frase esconde um medo profundo. Medo de responsabilidade, medo de julgamento, medo de crescimento. Porque quando alguém decide crescer financeiramente de verdade, novas exigências aparecem. Mais decisões, mais riscos, mais liderança, mais impacto. E muitas pessoas, inconscientemente, preferem limitar seus próprios sonhos para evitar essas pressões. Mas Carnegie via o dinheiro de uma forma completamente diferente. Para ele, dinheiro era apenas um amplificador. Ele amplifica caráter, amplifica impacto, amplifica influência. Se uma pessoa tem boas intenções, recursos permitem que ela realize coisas maiores. E foi exatamente essa visão que levou Carnegie a construir um dos maiores impérios industriais da história.
Mas antes de tudo isso, antes das fábricas de aço, antes das fortunas gigantescas, antes das bibliotecas que ele financiou ao redor do mundo, houve uma decisão mental, uma decisão silenciosa, a decisão de nunca permitir que pensamentos pequenos governassem sua visão de futuro. E aqui surge uma pergunta importante. Quantas ideias dentro da sua própria mente estão silenciosamente limitando aquilo que você acredita ser possível? Carnegie acreditava que muitas pessoas vivem dentro de fronteiras mentais invisíveis. Essas fronteiras não foram criadas pela realidade, elas foram criadas por repetição. Durante anos ouvindo frases como: dinheiro é difícil, rico explora pobre, quem nasce pobre, morre pobre, negócio é arriscado, empreender é para poucos. Quando essas ideias são repetidas constantemente, elas deixam de parecer opiniões e passam a parecer fatos. E quando algo parece um fato absoluto, a mente para de questionar. Mas Carnegie fazia exatamente o contrário. Ele questionava tudo. Questionava crenças, questionava limites, questionava padrões. Ele dizia que uma das habilidades mais importantes para qualquer pessoa que deseja prosperar é desenvolver independência mental, a capacidade de pensar por conta própria. Porque a maioria das pessoas não está vivendo de acordo com suas próprias ideias. Elas estão vivendo de acordo com ideias herdadas. Ideias da família, ideias da sociedade, ideias do ambiente, ideias de pessoas que também nunca construíram riqueza. E isso cria um ciclo invisível. Pessoas que nunca construíram prosperidade acabam ensinando outras pessoas como o dinheiro funciona. Mas o que estão ensinando, na verdade, são apenas suas próprias limitações. Carnegie observou que quase todas as grandes oportunidades aparecem primeiro como algo incerto, algo que a maioria das pessoas ignora, algo que parece pequeno no começo. Mas quem tem uma mente treinada para enxergar valor consegue identificar essas oportunidades antes que se tornem óbvias. E isso explica por que algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo na hora certa. Na verdade, elas não estão apenas no lugar certo, elas estão com a mentalidade certa. Enquanto alguns veem problemas, outros veem possibilidades. Enquanto alguns veem riscos, outros veem alavancas. Enquanto alguns veem dificuldades, outros veem portas escondidas. Mas existe um detalhe que Carnegie enfatizava com frequência. A mente humana tem uma tendência natural a proteger aquilo que já conhece. Isso significa que quando uma ideia nova aparece, especialmente uma ideia grande, a primeira reação da mente muitas vezes é rejeição. A mente pergunta: e se dar errado? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas criticarem? E se eu falhar? Essas perguntas parecem prudentes, mas quando dominam completamente a forma de pensar, elas criam uma prisão invisível, uma prisão feita de cautela excessiva. E dentro dessa prisão, o crescimento raramente acontece. Carnegie dizia que a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa extraordinariamente bem-sucedida não está apenas em talento ou inteligência, está na forma como lidam com incerteza. Algumas pessoas fogem dela, outras aprendem a utilizá-la como combustível. E foi exatamente essa mentalidade que permitiu que um garoto pobre, filho de um operário desempregado, se transformasse em um dos maiores construtores de riqueza que o mundo já viu. Mas a história dele também revela algo ainda mais profundo. A verdadeira mudança financeira quase nunca começa com dinheiro, ela começa com consciência. O momento em que alguém percebe que muitos dos pensamentos que parecem naturais, na verdade estão trabalhando contra ela. Quando essa percepção acontece, algo começa a mudar, porque a pessoa começa a observar sua própria mente, começa a questionar reações automáticas, começa a substituir padrões antigos por novas formas de pensar. E é exatamente nesse ponto que a trajetória financeira de alguém pode começar a se transformar. Porque antes de qualquer oportunidade externa surgir, existe uma transformação interna que precisa acontecer. E essa transformação começa quando a pessoa entende uma coisa simples, mas poderosa. Enquanto certos pensamentos continuarem dominando sua mente, o dinheiro continuará encontrando maneiras de se afastar. Mas no momento em que esses pensamentos começam a ser substituídos por ideias de criação, expansão e valor, algo interessante acontece. O mundo começa a parecer diferente. Oportunidades que antes eram invisíveis passam a se tornar claras. Conexões que antes não existiam começam a surgir. Possibilidades que pareciam distantes começam a se aproximar. E essa mudança não acontece por mágica. Ela acontece porque a forma de pensar determina a forma de agir. E a forma de agir determina os resultados que se acumulam ao longo do tempo. Carnegie acreditava que riqueza é, em grande parte, o resultado de padrões mentais repetidos diariamente. Pequenas decisões, pequenas escolhas, pequenas atitudes, que ao longo dos anos se transformam em trajetórias completamente diferentes. Mas existe ainda outro pensamento extremamente comum que, segundo ele, funciona como um verdadeiro bloqueador de prosperidade. E é aqui que muitas pessoas começam a perceber algo desconfortável sobre a própria mentalidade.
porque esse pensamento parece totalmente lógico. Ele parece prudente, parece até inteligente. Mas na prática, ele pode estar silenciosamente mantendo milhares de pessoas presas exatamente no mesmo lugar financeiro onde estão há anos. E esse pensamento começa com uma frase muito simples. Essa frase aparece na mente de milhões de pessoas todos os dias. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Parece razoável, parece prudente, mas Andrew Carnegie observou algo extremamente curioso sobre esse tipo de pensamento. Quase ninguém que pensa dessa forma realmente começa, porque o dinheiro raramente aparece antes da ação, ele aparece depois. Essa inversão de lógica prende muitas pessoas em um ciclo invisível. Elas acreditam que primeiro precisam ter recursos, primeiro precisam ter garantias, primeiro precisam ter segurança e só então poderão agir. Mas Carnegie percebeu que os homens que criavam riqueza faziam exatamente o contrário. Eles começavam antes de se sentirem prontos, antes de terem todos os recursos, antes de terem todas as respostas, porque entendiam uma regra fundamental da prosperidade. Clareza surge no movimento. Enquanto alguém permanece parado, esperando condições perfeitas, sua mente continua presa nas mesmas dúvidas. Mas quando a pessoa começa a agir, algo muda. Ela aprende, ajusta, erra, corrige e aos poucos vai construindo uma capacidade que não pode ser aprendida apenas pensando. Carnegie dizia que muitas pessoas passam a vida inteira se preparando para viver. Elas estudam possibilidades, planejam cenários, analisam riscos, mas raramente executam. E isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de progresso sem movimento real. Porque pensar sobre algo não é o mesmo que construir algo. Planejar não é o mesmo que executar. Imaginar oportunidades não é o mesmo que capturá-las. A riqueza raramente recompensa apenas intenção, ela recompensa execução consistente. Mas existe outro padrão mental ainda mais sutil que Carnegie identificou ao observar centenas de empresários e investidores ao longo da sua vida. Esse padrão está relacionado à forma como as pessoas interpretam dificuldades. Quando algo dá errado, duas reações diferentes podem surgir. Algumas pessoas imediatamente concluem que aquilo é um sinal de que não deveriam estar tentando. Elas interpretam a dificuldade como um aviso de que o caminho está errado. Mas outras pessoas fazem uma pergunta completamente diferente. Elas perguntam: o que isso está tentando me ensinar? Essa diferença parece pequena, mas ao longo dos anos ela cria trajetórias completamente diferentes. A primeira mentalidade busca conforto, a segunda busca crescimento. Carnegie costumava dizer que quase toda grande oportunidade vem escondida dentro de um problema, mas a maioria das pessoas nunca vê essa oportunidade, porque quando encontram dificuldades, sua atenção se fixa apenas no desconforto, no risco, na frustração. Enquanto isso, pessoas com uma mentalidade treinada para a prosperidade fazem algo diferente. Elas analisam o problema, tentam entender sua estrutura, procuram formas de resolvê-lo. E ao resolver problemas que outras pessoas evitam, elas criam valor, e valor é a base de toda riqueza duradoura. Outra crença silenciosa que Carnegie observava frequentemente era a tendência de subestimar o próprio potencial. Muitas pessoas crescem ouvindo ideias que lentamente moldam sua percepção de capacidade. Frases como: isso não é para gente como nós. Pessoas ricas são diferentes. Você precisa ter contatos. Precisa nascer em família rica. Com o tempo, essas ideias criam uma fronteira psicológica. A pessoa começa a acreditar que certos níveis de prosperidade pertencem a um grupo diferente de pessoas, como se existisse uma divisão invisível entre eles e nós. Mas Carnegie sabia por experiência própria que essa divisão era uma ilusão. Ele havia convivido com trabalhadores pobres e depois passou décadas convivendo com alguns dos homens mais ricos do planeta e percebeu algo que surpreenderia muita gente. A diferença não estava em inteligência extraordinária, não estava em talentos raros, não estava em sorte sobrenatural. Estava principalmente na forma como pensavam sobre possibilidades. Homens que construíam grandes fortunas tinham uma característica em comum. Eles acreditavam profundamente na capacidade de criar soluções. Quando viam um mercado, perguntavam: o que pode ser melhorado aqui? Quando viam um problema, perguntavam: como isso pode ser resolvido de forma mais eficiente? Quando viam uma necessidade, perguntavam: como posso criar algo que resolva isso? Enquanto isso, muitas pessoas treinam sua mente para fazer perguntas completamente diferentes. Perguntas que limitam a ação, perguntas que alimentam dúvida, perguntas que reforçam medo, perguntas como: e se isso não funcionar? E se eu perder?
E se for tarde demais? E se alguém já estiver fazendo melhor? Essas perguntas parecem prudentes, mas elas direcionam a mente para procurar razões para não agir. Carnegie acreditava que a qualidade das perguntas que uma pessoa faz determina a direção da sua vida. Perguntas focadas em medo produzem paralisia. Perguntas focadas em criação produzem movimento. E movimento é onde oportunidades começam a aparecer. Existe também um padrão emocional que Carnegie via frequentemente em pessoas que permaneciam presas financeiramente por muitos anos. O hábito de comparação. Comparar salários, comparar estilo de vida, comparar conquistas, comparar trajetórias. À primeira vista, isso parece natural, mas essa comparação constante cria um efeito psicológico silencioso. Ela prende a mente no presente. A pessoa passa a medir seu valor atual em relação a outras pessoas, em vez de focar em expansão futura. Enquanto isso, pessoas orientadas para crescimento fazem uma comparação diferente. Elas comparam quem são hoje com quem eram ontem e perguntam: estou evoluindo? Estou aprendendo algo novo? Estou aumentando minha capacidade de criar valor? Essa comparação com a própria trajetória cria progresso real ao longo do tempo. Carnegie acreditava que riqueza não surge de grandes momentos isolados. Ela surge de uma sequência longa de melhorias pequenas, aprendizados acumulados, decisões progressivamente melhores e, principalmente, da construção constante de capacidade. Capacidade de pensar melhor, capacidade de resolver problemas maiores, capacidade de liderar pessoas, capacidade de enxergar oportunidades antes que se tornem óbvias. Mas existe uma armadilha mental extremamente comum que impede muitas pessoas de desenvolver essas capacidades: a crença de que conhecimento por si só é suficiente. Carnegie conheceu muitas pessoas extremamente inteligentes, pessoas que sabiam muito, que liam muito, que entendiam teorias complexas, mas que nunca transformavam esse conhecimento em resultados concretos, porque existe uma diferença fundamental entre saber e aplicar. Saber pode ser confortável, aplicar exige exposição, exige tentativa, exige falhas, exige ajustes, e muitas pessoas preferem permanecer no território seguro da teoria. Mas Carnegie observou que riqueza raramente nasce na teoria, ela nasce na aplicação imperfeita, na tentativa, na adaptação constante. Outro pensamento que frequentemente afasta o dinheiro das pessoas é a ideia de que sucesso precisa ser rápido. Vivemos em uma cultura que celebra resultados imediatos, histórias de enriquecimento rápido, ganhos instantâneos, oportunidades que prometem transformação em poucos meses. Mas Carnegie construiu seu império ao longo de décadas. Décadas aprendendo, décadas errando, décadas ajustando estratégias. Ele entendia algo que muitas pessoas esquecem: grandes estruturas levam tempo para serem construídas. Uma árvore pequena cresce rápido, mas uma árvore gigantesca leva anos desenvolvendo raízes profundas antes de alcançar grandes alturas. O mesmo acontece com riqueza duradoura. Ela exige fundações, conhecimento, relacionamentos, experiência, capacidade de tomar decisões sob pressão. E essas coisas não surgem da noite para o dia, elas são construídas lentamente. Mas quando finalmente se consolidam, criam uma base extremamente poderosa. Carnegie costumava dizer que paciência estratégica é uma das qualidades mais subestimadas no mundo dos negócios. Enquanto muitos desistem cedo demais, poucos permanecem tempo suficiente para colher os frutos de seu próprio crescimento. Mas talvez uma das observações mais profundas que Carnegie fez ao longo da sua vida esteja relacionada ao ambiente em que uma pessoa escolhe viver. Porque pensamentos não surgem apenas dentro da mente. Eles são influenciados pelo ambiente, pelas conversas, pelas ideias que circulam ao redor, pelas expectativas das pessoas próximas. Se alguém passa a maior parte do tempo em ambientes onde prosperidade é vista com desconfiança, críticas ou descrença, sua própria mente começará a absorver essas ideias, mesmo sem perceber. E lentamente, essas ideias começam a moldar decisões, reduzir ambições, limitar visão. Mas quando uma pessoa começa a se expor a ambientes diferentes, algo interessante acontece. Ela começa a perceber que muitas limitações que pareciam normais, na verdade, eram apenas crenças compartilhadas dentro de um determinado grupo. E essa percepção pode ser profundamente transformadora. Porque quando alguém percebe que suas fronteiras mentais não são universais, mas apenas culturais ou sociais, novas possibilidades começam a surgir. Mas existe ainda um último padrão de pensamento que Andrew Carnegie considerava um dos mais perigosos de todos. Um padrão tão comum que muitas pessoas vivem décadas sem perceber que ele está silenciosamente sabotando sua relação com o dinheiro. E esse padrão começa de forma muito sutil. Ele aparece quando a pessoa começa a acreditar que riqueza é algo reservado para poucos, que existe um limite invisível, que algumas pessoas podem prosperar, mas outras simplesmente não foram feitas para isso. E quando essa ideia se instala profundamente na mente, algo poderoso acontece. Não no mundo externo, mas dentro da própria pessoa. Porque a mente humana sempre tenta provar aquilo que acredita.
Se alguém acredita que prosperidade não é para ela, suas decisões começam a refletir essa crença. Ela evita oportunidades maiores, subestima suas capacidades, aceita menos do que poderia e lentamente constrói uma realidade que confirma exatamente aquilo que já acreditava desde o início. Mas Carnegie acreditava que essa era talvez a maior ilusão de todas, porque a história está cheia de exemplos de pessoas que começaram com absolutamente nada, sem dinheiro, sem contatos, sem posição social, e ainda assim conseguiram construir algo extraordinário. A diferença quase nunca foi o ponto de partida. A diferença foi a forma de pensar sobre o caminho. E quando alguém começa a entender isso profundamente, algo dentro dela começa a mudar, porque ela percebe que muitos dos limites que sempre pareciam tão sólidas eram, na verdade, apenas histórias repetidas por tempo demais. Histórias que podem ser questionadas, histórias que podem ser substituídas, histórias que podem ser reescritas. Mas existe ainda uma última lição que Andrew Carnegie repetia constantemente. Uma lição que, se realmente compreendida, muda completamente a forma como uma pessoa enxerga dinheiro, oportunidades e o próprio futuro. E essa lição começa com uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. Essa pergunta é simples, mas ao mesmo tempo profundamente desconfortável. Se minha vida financeira continuar exatamente como está hoje, pelos próximos 10 anos, foi realmente o melhor que eu poderia ter feito? A maioria das pessoas evita essa pergunta, porque ela força uma reflexão real. Ela obriga alguém a olhar para os próprios hábitos, para as próprias decisões, para os próprios padrões de pensamento. Andrew Carnegie dizia que o maior perigo não é a pobreza momentânea. O maior perigo é a acomodação mental. É quando alguém começa a aceitar sua situação atual como algo permanente. Porque no momento em que a mente aceita um limite como definitivo, ela para de procurar caminhos para ultrapassá-lo. E quando isso acontece, a vida entra em piloto automático. Os anos passam, as oportunidades passam, as ideias passam. E quando a pessoa percebe, uma década inteira já passou sem mudanças significativas. Carnegie observava algo que poucas pessoas gostam de admitir. A maioria dos adultos vive praticamente a mesma vida ano após ano. As mesmas rotinas, os mesmos hábitos, as mesmas formas de pensar. E depois se perguntam por que os resultados não mudam. Mas a realidade é direta. Resultados diferentes exigem padrões diferentes, pensamentos diferentes, decisões diferentes, coragem diferente. Ele acreditava que toda transformação financeira começa com uma ruptura interna. Um momento em que a pessoa decide que não vai mais operar com os mesmos limites mentais de antes. Essa ruptura não é barulhenta. Ela não acontece com aplausos. Ela acontece em silêncio. No momento em que alguém decide parar de aceitar certas ideias como verdades absolutas. Ideias como: isso não é para mim. Eu não tenho capacidade. Já é tarde demais. Outras pessoas têm vantagens. Carnegie acreditava que essas frases são como correntes invisíveis. Elas não prendem o corpo, mas prendem a visão. E quando a visão está limitada, as ações também ficam limitadas. Por outro lado, quando uma pessoa começa a expandir sua visão de possibilidade, algo poderoso acontece. Ela começa a perceber oportunidades que antes simplesmente passavam despercebidas. Ela começa a se posicionar de maneira diferente, começa a tomar decisões maiores, começa a desenvolver habilidades que antes pareciam distantes. E aos poucos, quase imperceptivelmente, sua trajetória começa a mudar. Carnegie também falava muito sobre responsabilidade pessoal, uma palavra que muitas vezes assusta as pessoas. Porque responsabilidade significa abandonar a ideia de que fatores externos são os únicos responsáveis. Uma palavra que muitas vezes assusta as pessoas. Porque responsabilidade significa abandonar a ideia de que fatores externos são os únicos responsáveis pelos resultados da vida. Isso não significa ignorar dificuldades, não significa negar desafios, mas significa reconhecer algo fundamental. Mesmo em ambientes difíceis, ainda existem decisões que cada pessoa pode tomar. E essas decisões, acumuladas ao longo do tempo, têm um poder gigantesco. Pequenas mudanças diárias podem parecer insignificantes no curto prazo, mas ao longo de anos elas se transformam em trajetórias completamente diferentes. Carnegie acreditava que a mente humana funciona como um tipo de campo magnético. Ela atrai ideias, oportunidades e relacionamentos que estão alinhados com sua forma dominante de pensar.
Quando alguém está constantemente focado em escassez, medo e limitação, sua atenção se fixa em evidências que confirmam essas ideias. Mas quando a mente começa a operar em um estado de criação, aprendizado e expansão, ela começa a perceber caminhos que antes pareciam invisíveis. Isso não é magia, é direção mental. A mente humana tende a encontrar aquilo que procura. Se alguém procura provas de que crescer financeiramente é impossível, encontrará muitas. Mas se alguém procura exemplos de pessoas que começaram do zero e construíram algo extraordinário, também encontrará inúmeros. A história está cheia deles, e Carnegie sabia disso, porque ele mesmo foi um desses exemplos. Mas talvez uma das coisas mais importantes que ele entendia sobre riqueza é que ela não começa com dinheiro, ela começa com valor. Quanto mais valor uma pessoa é capaz de criar, resolver e entregar ao mundo, maiores se tornam as recompensas que ela recebe ao longo do tempo. Empresas crescem porque resolvem problemas. Negócios prosperam porque melhoram a vida das pessoas de alguma forma. Inovações surgem porque alguém decidiu olhar para um problema que todos viam e encontrar uma solução que ninguém havia considerado. Essa mentalidade muda completamente a relação com o dinheiro. Em vez de perguntar apenas como ganhar mais, a pessoa começa a perguntar: como posso criar mais valor? Que problema posso resolver melhor? Que habilidade posso desenvolver que poucas pessoas dominam? Essas perguntas direcionam a mente para crescimento real, e crescimento real inevitavelmente cria oportunidades financeiras maiores. Carnegie também dizia que existe uma diferença importante entre desejar riqueza e estar disposto a se tornar a pessoa capaz de criá-la. Muitas pessoas desejam resultados, mas poucas estão dispostas a desenvolver as qualidades necessárias para produzi-los. Disciplina, persistência, curiosidade, coragem para tomar decisões difíceis, capacidade de continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Essas qualidades não são presentes que algumas pessoas recebem ao nascer. Elas são desenvolvidas, treinadas, construídas através de prática constante. E cada pequena decisão diária ajuda a fortalecer ou enfraquecer essas qualidades. No final das contas, a pergunta central que Andrew Carnegie deixava para qualquer pessoa que desejasse prosperar era extremamente direta. Não era uma pergunta sobre dinheiro, não era sobre negócios, era uma pergunta sobre mentalidade. Você está pensando de uma forma que aproxima o dinheiro de você ou de uma forma que o afasta? Porque enquanto certos pensamentos dominarem a mente, pensamentos de escassez, medo, limitação e dúvida, o dinheiro continuará aparecendo distante. Mas no momento em que a mente começa a operar em criação, valor, expansão e aprendizado constante, algo muda. Não de forma instantânea, mas de forma inevitável. Novas ideias começam a surgir, novas conexões aparecem, novas oportunidades começam a fazer sentido. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia distante começa a se tornar possível. E talvez essa seja a maior lição da história de Andrew Carnegie. Não importa de onde alguém começa, o que realmente importa é de onde essa pessoa decide pensar. Porque enquanto a mente permanecer pequena, o mundo parecerá pequeno. Mas no momento em que a mente começa a expandir suas possibilidades, a realidade começa lentamente a acompanhar essa expansão. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas percebem algo surpreendente. O dinheiro nunca esteve tão distante quanto parecia. Ele apenas estava esperando que a forma de pensar mudasse primeiro.